Olá, PCI Concursos, caros concurseiros, caras concurseiras. Vamos prosseguir aqui com a nossa disciplina Direito do Trabalho. Estávamos falando dos aspectos históricos e normativos que fundamentam o direito do trabalho, o ramo da ciência jurídica, que trata da relação capital-trabalho, da relação empregado-empregador. Destacamos na nossa primeira aula, na nossa aula inaugural, destacamos o caráter protetivo que pauta o direito trabalhista, destacamos a desigualdade material existente na relação jurídica trabalhista, que contrapõe o trabalhador e o empregador, destacamos o caráter da subordinação jurídica do empregado e começamos a tecer considerações acerca das normas jurídicas postas na Constituição da República, na nossa atual Constituição, os direitos sociais que estão elencados, enunciados no artigo 6º. Dissemos do artigo 7º da Constituição da República, no seu caput, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. 2 pontos. E aí há vários incisos que são leitura obrigatória para os concursos públicos. O artigo 7º e os seus incisos, assim como os artigos 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição da República. O artigo 7º, por sua vez, ele é muito importante porque ele traz um rol de direitos sociais que não podem ser mitigados, que não podem ser esvaziados na sua eficácia normativa por meio da edição de leis de natureza infraconstitucional. O artigo 7º equipara os trabalhadores urbanos e rurais, corrigindo uma injustiça até então histórica, tendo em vista que no aspecto prático e mesmo no aspecto legislativo, os trabalhadores rurais tinham um tratamento menos benéfico que os trabalhadores urbanos, muitas vezes. A Constituição vem e deixa clara essa equiparação, assim como enuncia no seu parágrafo único que trabalhadores avulsos, domésticos, têm também os mesmos direitos daquele trabalhador urbano ou rural, o empregado típico, a relação jurídica de emprego típico, os direitos lá enunciados também atingem os demais trabalhadores, não importando a sua condição. Enfim, a Constituição deixa claro, ela há aí o que nós chamamos de constitucionalismo social. Você trazer para o bojo da Constituição direitos tidos como fundamentais da classe trabalhadora, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo também. Ok? O artigo 170, que inaugura, que diz da ordem econômica e financeira, deixa claro que o Brasil se insere numa economia capitalista, em que o valor social do trabalho é imprescindível, importantíssimo. Assim como a livre iniciativa também o é. Mas não há trabalho, o trabalho só estará conforme à Constituição se for entendido como um trabalho digno, seguro e decente.
A própria Organização Internacional do Trabalho diz isso em sua Constituição e nas diversas convenções e recomendações que fazem parte do direito internacional do trabalho. Sobre o aspecto histórico, ainda que objetivamente, faço aqui com vocês uma espécie de estudo tópico, um estudo que não tem nenhuma pretensão de esgotar o tema, mesmo porque é uma história riquíssima. Mas, quando pensamos em trabalho, podemos, muitas vezes, o primeiro momento histórico que surge na nossa mente é a Revolução Industrial. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos uma história precedente acerca do trabalho e até mesmo do direito do trabalho ou de normas relacionadas ao trabalho humano. Afinal, a evolução da sociedade, a evolução do homem passa pelo trabalho, não há dúvida, por mais óbvio que isso pareça, mas nós temos, sim, uma história que pauta o direito do trabalho desde os primórdios da humanidade. Na Idade Antiga, quando falamos Idade Antiga, lembramos do Império Grego, do Império Romano, lembramos da Grécia, lembramos dos pensadores, dos filósofos gregos, pensamos na cidade-estado Atenas, em que existia uma democracia no âmbito da polis, no âmbito da cidade grega. E podemos, equivocadamente, pensar que essa sociedade, naquele momento histórico, na Idade Antiga, era tão evoluída a ponto do trabalho ser compreendido como ele é compreendido atualmente. Não de maneira alguma. O que nós tínhamos era uma noção de democracia pueril, uma noção de democracia que era destinada a determinados cidadãos da polis, da cidade grega. Muitos, a maioria, os mais pobres, aqueles que eram tidos no sistema como cidadãos, ou melhor, não eram considerados cidadãos, os escravos, por exemplo, eram serviçais que prestavam serviços no âmbito desta sociedade. E eram alijados das decisões da democracia grega, da democracia ateniense. Não eram os escravos aqueles que prestavam serviço que eram tidos como cidadãos capazes de influenciar a política da Grécia, a política das cidades-estados gregas. Então, vejam, esses trabalhadores eram uma espécie de sistema de castas, não tinham direitos, não tinham voz, trabalhavam para garantir a sua sobrevivência, para garantir comida, teto, mas não participavam dos destinos daquela sociedade. Na Idade Média, quando falamos em Idade Média, é uma idade, é um momento histórico que abrange 5, 6 séculos de história. Então, embora a Idade Média seja tratada como uma época da humanidade em que não houve qualquer evolução, em que não houve qualquer característica que possa se confundir com aquelas que temos na atual história da humanidade, nesse atual momento histórico e até mesmo na Idade Moderna, nós tivemos vários séculos. Nesses séculos, qual era o centro do sistema feudal? No sistema feudal existiam os proprietários de terras, os senhores feudais. E os senhores feudais protegiam
determinadas pessoas, essas pessoas trabalhavam, essas pessoas eram serviçais, serviam ao senhor feudal em troca de proteção. Qual proteção? Estar protegido naquele determinado lugar, naquelas terras, naquela comunidade, protegidos pelas muralhas da propriedade feudal. Um momento, né, de muita instabilidade do ponto de vista do poder político, né, do poder econômico. Então, principalmente no início da Idade Média, o que você tem é um trabalho escravo, um trabalho assemelhado ao trabalho escravo, onde os senhores feudais vendiam, entre aspas, proteção. Vejam, né? Os trabalhadores não tinham direito, os trabalhadores não participavam de qualquer decisão. A ideia de trabalho, tanto na Idade Antiga quanto na Idade Média, o trabalho era tido como um castigo. Um castigo aos desvalidos, um castigo aos não merecedores. Aquela ideia de castigo, de tortura. A palavra trabalho, né, a palavra trabalho em latim tripalium. Tripalium, alguns historiadores lembram que era um instrumento de tortura, um instrumento de 3 pontas, chamado tripalium, o que trazia a ideia de trabalho como castigo corporal, como castigo para aquele que não era merecedor das glórias ou dos direitos daquela sociedade. Nos últimos séculos da Idade Média, já caminhando para a ruptura do poder e dos poderes dos senhores feudais, e aqui na Idade Média também não podemos esquecer do papel da Igreja Católica, né, o poderio da Igreja, a Igreja que era uma aliada do imperador, que por sua vez era aliado dos senhores feudais, uma instabilidade muito grande, guerras entre os povos. A Igreja também colaborava para perpetuar esse sistema em que a maioria da população buscava sobreviver, trabalhava e em prol dos interesses dessa monarquia, desse poder religioso e do poder dos senhores feudais. No final da Idade Média surge, né, isso demora 300, 200 anos, é um processo longo, gradativo, surge a figura dos artesãos. Dos artesãos temos a ideia das corporações de ofício, a figura do mestre artesão, que detém a arte, a técnica para produzir determinada mercadoria. Essa técnica é ensinada aos aprendizes, alguns que eram tidos como muito talentosos, a eles era confiada a técnica, a arte, e eles eram ensinados pelos artesãos. Esses artesãos se reuniam em corporações de ofício, e essas corporações de ofício são o embrião da formação da classe burguesa, dos burgueses. Burgueses que detinham a técnica, que produziam mercadorias, vendiam essas mercadorias e enriqueciam a partir do trabalho, da venda dessas mercadorias. Esses burgueses passaram a pleitear poder político, o que era exclusivo da monarquia, dos imperadores absolutistas e da Igreja. O final da Idade Média é conhecido como o período do mercantilismo. É no mercantilismo que se formam as bases do sistema capitalista de produção.
da Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra em meados do século XVIII. Com a ruptura do sistema feudal, com o iluminismo, com o cientificismo, com a ideia, né, de valorização da técnica, da arte, sob o ponto de vista racional, em detrimento de uma visão religiosa baseada em costumes, em tradição, baseada na religião, tudo isso dá lugar ao cientificismo, à ideia de especialização, à ideia de racionalidade. Daí as primeiras leis, né, leis que cuidam das relações comerciais com base em costumes já postos, ou seja, formam-se as bases da Revolução Industrial, do sistema capitalista de produção. E a Revolução Industrial realmente é o auge do sistema capitalista. E da Revolução Industrial, todas as mazelas que envolvem o trabalho de uma determinada classe, que é a classe trabalhadora, intitulada de classe operária, são as mazelas, a desigualdade material brutal existente na relação jurídica entre trabalhadores e empregadores, no âmbito da Revolução Industrial, nas décadas seguintes à Revolução Industrial, que entrarão como algo impositivo a necessidade da intervenção estatal e de leis protetivas do trabalhador. A criação dessas leis em toda a Europa continental e depois no continente americano, em outras partes do mundo, vem como uma necessidade para a proteção do hipossuficiente, do trabalhador hipossuficiente. Já no século XX, as duas grandes guerras mundiais trarão impactos profundos na questão trabalhista, porque a questão trabalhista nada mais é do que um dos atributos do sistema capitalista de produção. E as duas grandes guerras envolvem interesses geopolíticos, mas sobretudo interesses econômicos e financeiros. Disputa por territórios, por matéria-prima, a fim de que as nações galguem posições políticas e econômicas de vantagem em relação a outras que disputam entre si. 1919, final da Primeira Grande Guerra Mundial, assina-se o Tratado de Versalhes. Os derrotados, a Alemanha entre eles, as nações entendem a necessidade de assinatura de um tratado que garanta a paz, para que aqueles horrores não voltem a ser vivenciados. Infelizmente, a Segunda Grande Guerra vem praticamente logo após, né, quase menos de 2 décadas após, numa continuação da Primeira Guerra, por problemas que foram mal resolvidos. Mas em 1919, o Tratado de Versalhes, no âmbito do Tratado de Versalhes, cria-se a Organização Internacional do Trabalho, que hoje é um braço da Organização das Nações Unidas. E a Organização Internacional do Trabalho tem como escopo humanizar o trabalho, tem como escopo criar regras protetivas que impeçam a vivência de tristes episódios da humanidade, episódios que se acentuaram com a Revolução Industrial. Trabalho de crianças, trabalho de mulheres, mortes nas fábricas, pobreza, desigualdade social absurda, todas as mazelas que contribuem, inclusive, para
a ocorrência da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Nada obstante a assinatura do Tratado de Versalhes, a criação da Organização Internacional do Trabalho, houve a Segunda Grande Guerra Mundial. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, também assinado um novo tratado e, após a Segunda Grande Guerra Mundial, assinado a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, a criação da Organização das Nações Unidas e também uma racionalidade que diz da necessidade de garantias à eficácia e efetividade dos direitos sociais. Em um primeiro momento, no pós-guerra, após a Segunda Grande Guerra, a preocupação foi em torno das liberdades e garantias individuais, direitos que são tidos como direitos de primeira dimensão ou de primeira geração. Muito por força dos Estados Unidos da América, da posição americana, houve uma cisão entre direitos de primeira geração e aqueles direitos tidos de segunda geração ou segunda dimensão. Uma cisão entre direitos políticos, civis e políticos e direitos econômicos, culturais e sociais. E tanto é verdade que em 1948 assina-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem e somente em 1966 haverá a assinatura de um tratado acerca dos direitos econômicos, sociais e culturais. A ideia de direitos de primeira dimensão, a ideia de prestigiar as liberdades individuais em detrimento da questão social, advém do pós-guerra, após a Segunda Grande Guerra Mundial, uma visão trazida pelos Estados Unidos da América, que sempre se caracterizaram por uma defesa feroz do liberalismo em todas as suas vertentes. Liberalismo político, jurídico, o liberalismo social também. E essa visão, de certa forma, ela traz problemas até hoje, porque os direitos sociais são tidos como de eficácia limitada. Os direitos sociais são tidos como direitos de natureza programática. Tá bom, pessoal? Em resumo, é muita pretensão querer, no espaço de tempo e no âmbito da nossa aula, falar sobre história da humanidade. Mas eu os deixo com essas considerações para que possam refletir, além da questão imediata dos concursos públicos, não importa o nível em que você esteja ou o nível do seu concurso, do cargo que você galga, essas considerações, elas são muito interessantes para que você possa refletir sobre o nosso momento atual e sobre o direito do trabalho. Ok? Vamos para a lousa, vou passar rapidamente, eu falo lousa, ainda a expressão de antigamente, para que nós possamos, para que vocês fiquem tranquilos, porque isso, ainda que de forma objetiva, está nos nossos slides. Vamos lá. Aqui, a ideia de solidariedade, que pauta o direito social do trabalho. Um pouco de história, falando da idade antiga e da figura do escravo como fundamental para a sobrevivência do sistema. Uma ideia que perdura por toda a Idade Média no sistema feudal que se caracteriza pelo direito de propriedade, o direito absoluto. Aqui não se pensava na função social da propriedade, que hoje é trazida pela Constituição, no rol do artigo 5º, é trazida pelo Código Civil brasileiro,
a ideia de função social, de uma propriedade que cumpra sua função social, isso não existia, era um direito absoluto, e a mão de obra em troca de proteção. Os senhores feudais eram os capitalistas daquela época, se é que nós podemos dizer dessa forma. No final da Idade Média, nos 2 últimos séculos, na verdade nos 3 últimos séculos da Idade Média, praticamente metade do período, forma-se ganha projeção o mercantilismo, em que a figura do artesão, do mestre, é importantíssima. As corporações de ofício. E daí teremos o surgimento da burguesia, a burguesia que pleiteará poder político decisório, que é fundamental para a ruptura do sistema feudal e o advento da Idade Moderna. Na Idade Média, a igreja tem um papel muito importante, né, pessoal? E aqui também, para quem gosta, lembrar da reforma protestante e de como os protestantes encaram o trabalho. O trabalho deixa de ser... Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante para quem se interessa. A reforma protestante abençoa o trabalho, podemos dizer assim, né? O trabalho, através do trabalho, a riqueza que advém do trabalho é uma riqueza abençoada, é uma riqueza abençoada por Deus. A ideia, o capitalismo e o protestantismo, aqueles que gostam de história, aqueles que gostam de sociologia, Max Weber e outros sociólogos, né, principalmente Weber, a ideia do protestantismo e a sua importância para o desenvolvimento do capitalismo. Continua o trabalho dos camponeses, dos escravos, a maioria da população alijada do poder decisório, alijada de qualquer direito ou ideia de direito. A Revolução Industrial, sim, aqui passamos a ter um sistema capitalista de produção e nós temos uma reação da classe trabalhadora, até mesmo por uma questão de sobrevivência, que passa, ainda que de maneira desorganizada, a pleitear melhores condições de trabalho. Pleiteiam a eliminação do desequilíbrio brutal inerente a essa relação jurídica. Final da Primeira Grande Guerra Mundial, outro momento histórico fundamental para a questão trabalhista na OIT. O Tratado de Versalhes. A necessidade de leis trabalhistas protetivas, isso vem expressamente no âmbito do Tratado de Versalhes, esse documento histórico importantíssimo. As primeiras constituições ditas constituições sociais, né? Ou a ideia de constitucionalismo social, não falei para vocês, mas vem aqui no quadro, muito importante. A mais lembrada, né, é a Constituição Mexicana, a primeira, em 1917, e a Constituição Alemã de Weimar, ou Weimar, eu sempre tenho dificuldade, né? Não falo alemão. Mas vamos lá, né, pessoal? A Constituição de Weimar, na Alemanha em 1919, o constitucionalismo social, documentos históricos importantíssimos, ressaltando que o contexto histórico mexicano é absolutamente diverso do contexto histórico alemão. Aqui no México eu tenho uma sociedade agrária, pessoal. Quem gosta da Revolução Mexicana, é um prato cheio para quem gosta de história, estudar a Constituição Mexicana, a Revolução Mexicana em 1910, eu gosto muito. A Constituição da Alemanha, aqui sim, um país já, poderíamos dizer, industrializado, que tem todo um contexto, uma sociedade absolutamente diferenciada daquela mexicana.
Lembrando, né, que nós temos aqui uma Alemanha arrasada, derrotada, e por isso em 1919 uma Constituição com direitos sociais proeminentes, postos, positivados em seu texto. Infelizmente, pessoal, a Constituição de Weimar não foi muito longe. Ela não sobreviveu à ascensão de Hitler. E muito criticada porque a questão econômica, a questão política, o sofrimento alemão com as guerras, a figura de Hitler, tudo isso implicou na frustração do povo alemão, tudo isso implicou na derrota das ideias sociais trazidas pela Constituição de Weimar. Segunda Guerra, a humanização das relações do capital e trabalho passa a ser pauta, ordem do dia. Os direitos trabalhistas, a necessidade de respeito, a necessidade de equilibrar a relação entre o capital e trabalho, a divisão entre direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais, que foi ruim, pelo menos muitos doutrinadores, muitos juristas dizem, e na minha humilde opinião, de forma bastante acertada, que essa divisão foi ruim para a racionalidade social, para o entendimento dos direitos sociais e para a efetividade propriamente desses direitos. No aspecto histórico, de evolução histórica do direito do trabalho, essas são as noções mais importantes. Fugimos um pouco daquela nossa abordagem puramente positivista, puramente baseada na interpretação e na aplicação das normas jurídicas. Vocês viram que até o momento eu falei pouco ou não falei da CLT. Temos também a história do direito do trabalho no Brasil. Há obras que tratam da história do direito do trabalho, os manuais cada vez mais diminuem o espaço aos aspectos históricos. É uma tendência, do meu ponto de vista, negativa, até mesmo pelas necessidades, pela conjuntura atual, pelas matérias que se cobram em concursos públicos, mas para você que pensa, que sonha com cargos que exigem uma maior reflexão em torno da nossa matéria, há que se destacar a obra do professor Jorge Luiz Souto Maior. Ele tem 2 livros sobre a história do direito do trabalho. Para quem gosta, pessoal, um prato cheio. Excelente obra. O volume 1 é dividido em 2 partes. A história do direito do trabalho no mundo e a história do direito do trabalho no Brasil. Fica aqui a dica para vocês. PCI Concursos, na próxima aula vamos falar sobre fontes. Fontes materiais e fontes formais do direito do trabalho, sobre interpretação, sobre integração, sobre hierarquia das fontes normativas e vamos continuar tratando do direito do trabalho. Temos um longo caminho pela frente. Fiquem comigo, não nos deixem. PCI Concursos. Valeu, pessoal. Até lá!